Bom dia, sou Solange, membro da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Hoje, 31 de maio, último domingo do mês, encerramento do mês da família. Juntos louvaremos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e ainda fará por nossas famílias. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, ó Pai, para orarmos e dedicar ao Senhor este culto, ó Pai, que só o Senhor é devido. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas famílias. Senhor, muito obrigado pela Tua provisão, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e fidelidade por cada um de nós. Eu lhe peço que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, todas as famílias da Ciba. É a oração que faço sem merecimento algum, mas por amor e em nome de Jesus. Amém. Durante todo o mês de maio, estivemos trabalhando, meditando no tema Trabalhando para ganhar a minha casa. E a divisa em Josué 24:15, que diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos vossos deuses, a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, a quem cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 367 do cantor cristão, Firme na Rocha. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a estável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só mesmo em quem no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles em temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Neste mês de maio, várias famílias vieram participando dos cultos. Por ser o mês da família, que nós batistas comemoramos o mês de maio, o mês da família. E hoje, a minha família vai louvar ao Senhor e pedir a Deus que abençoe as nossas famílias. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e serão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificar
edificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que minha casa estás, sempre cuidar do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, Abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Mais uma IBD, meus irmãos. Vamos agora estudar a lição número 9 da revista Palavra e Vida com o nosso pastor Paulo Maurício. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Cá estamos nós, mais um domingo, o último domingo do mês de maio, 31 de maio de 2020. Ainda respeitando o isolamento social, estamos aqui através dessa ferramenta para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Que esta possa abençoar a sua vida nessa manhã e que seja assim para a glória do Senhor. A lição que estaremos estudando nessa manhã, a lição número 9 da revista Palavra e Vida, escrita pelo saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, tem, por certo, estas lições têm, por certo, abençoado a minha vida e creio no Senhor, que também tem abençoado a sua vida. Lição 9, a Igreja, Cristo presente no mundo. O autor está partindo do texto de Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16, que eu quero ler nesta manhã, para que possamos conhecer um pouco mais, ou possamos acompanhar, não conhecer, porque eu creio que você já tenha lido esse texto por muitas e muitas vezes, mas para que possamos acompanhar a linha de raciocínio que o autor está nos propondo para refletirmos sobre a igreja, Cristo presente no mundo.
Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Já dei um tempo para que você possa abrir a sua Bíblia e localizar esse texto. Se você já o fez, quero convidar a você a ler ou acompanhar comigo a leitura desse texto da palavra do Senhor. Diz assim o texto de Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou ao cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. É a partir desse texto que o autor está nos levando a refletir. E ele nos traz a ideia de que a igreja, Cristo presente no mundo, porque recebemos de Deus a responsabilidade de sermos os propagadores da sua palavra santa. A Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra, segundo o autor. Nenhuma outra foi e é tão perseguida quanto a Igreja de Cristo. Nenhuma outra instituição tem tido a responsabilidade, ou tem, a responsabilidade de representar um reino, mas nós o temos. Várias vezes, muitas pessoas anunciaram a falência desta instituição. Algumas outras vezes anunciaram a sua morte. O maior alarido veio de teólogos da morte de Deus nos anos 60, nos anos 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos que acham de alienada ou a chamam de alienada ou irrelevante. É claro, a Igreja de Cristo transcende a todas essas questões e por um simples ou por um grande motivo, Cristo amou a Igreja. Cristo mesmo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, no capítulo 5, no verso 25, traz-nos essa ideia, e ele diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso a torna única, isso a torna ímpar. A visão de Paulo sobre igreja
muito nos ajuda, pois é a visão de um perseguidor da igreja que se apaixonou por Cristo, que se apaixonou pela igreja de Cristo e se tornou um grande baluarte no trabalho de Cristo. O que é a igreja, segundo o autor da lição? É claro, na maior parte, a igreja indica uma congregação local de cristãos. Ora, igreja, segundo o autor, não é um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter sentidos, mas no Novo Testamento, igreja é gente, igreja é povo, igreja são pessoas reunidas. Em Atos capítulo 20, verso 28, e Apocalipse capítulo 5, verso 9, a igreja que Jesus comprou, ela se compõe de pessoas e não de prédios ou instituições. É claro, esta é a ideia que o autor está trazendo acerca de igreja. E ele dá-nos uma definição muito interessante, e ele diz: igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. Igreja não é o templo que agora, neste tempo de pandemia, está fechado. Igreja são pessoas. Igreja é gente. Igreja sou eu. Igreja é você. O autor também nos leva a pensarmos se igreja não é templo, não é instituições. Igreja são pessoas, é gente. Ora, também traz-nos a ideia de que a igreja alcança uma dimensão universal, ou seja, a igreja não como apenas aquela congregação local. A carta aos Efésios, que é chamada de a rainha das epístolas, traz-nos algumas ideias interessantes, e aqui retrata a igreja como uma assembleia universal. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja que já está escrito lá em Efésios. Nela, o sentido de eclésia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal, ou seja, a ideia de que igreja não é apenas um local ou um grupo local. Em Hebreus, capítulo 12, no verso 23, o autor nos sugere esse texto, e o texto diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Essa ideia de igreja como uma assembleia universal, ou seja, que abrange a todos. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo no local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Essa traz-nos a ideia, esse é o conceito de igreja universal. Todos os salvos em todo o tempo. Não significa dizer que a igreja universal somos apenas nós do século 21, mas todos aqueles aos quais o Pai salvou. Os salvos de todos os tempos são sim a Assembleia de Cristo. E há uma eclésia aqui na terra chamada de igreja militante. A ideia é que é a igreja que está trabalhando, é a igreja que está exercendo o seu ministério aqui na terra. Então é essa a ideia que o autor traz acerca da dimensão universal da igreja. Ora, igreja é gente, igreja somos nós. Igreja, ela não se restringe à igreja local, mas igreja universal traz-nos a ideia de todos aos quais ele, o Senhor, chamou e salvou. Também nos desafia a pensarmos sobre a igreja como o corpo de Cristo. E me permitam aqui uma percepção pessoal, é claro, gosto muito desta percepção, porque quando falamos de corpo, entendemos com mais facilidade, porque compreendemos a interdependência dos membros, e todos interdependentes e dependentes da cabeça, que é de onde a ordem
emana. Igreja, corpo de Cristo, dá-nos a ideia de, num corpo, os membros dependem uns dos outros e eles se completam. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade, em complemento. Nem as pessoas, nem as igrejas, elas devem se isolar umas das outras, mas elas precisam interdepender, estar vivendo, se completando. É importante porque muitas vezes o autor diz que muitos batistas confundem a autonomia da igreja com o isolamento. E a autonomia, ela é um princípio batista, ela é um princípio bíblico, porém não nos dá margem para um isolamento, estamos distantes. É importante entendermos que a ideia é que Jesus está presente no mundo através da sua igreja. Ela é Cristo na terra. A igreja é Cristo na terra porque recebemos de Deus o poder para sermos os seus representantes aqui na terra. Portanto, a igreja, como corpo de Cristo, precisa estar subordinada e sujeita ao cabeça, que é Cristo. Não há um homem que seja um vigário no lugar de Cristo. Toda a igreja representa Cristo. Se Cristo está em cada crente é morada de Cristo e também do Pai e do Espírito Santo. Somos moradas de Deus. A quarta lição, o quarto aspecto que o autor nos leva a percebermos é que a igreja local, como corpo de Cristo, num lugar específico. É triste ver como tantos crentes hoje em dia falam mal da igreja, porque não gostam de um aspecto, não gostam de outro aspecto. Parece que querem que os demais sejam seus clones, ou como se fossem réplicas dele mesmo. Querem que o outro tenha os mesmos princípios, ou o mesmo pensamento, as mesmas ideias que ele tem. Se decepcionaram com alguém, muitas vezes se esquecem de perdoar e parece que nunca decepcionaram alguém. Quem de nós, muitas vezes, já não passou por um momento de decepção por alguém ou que tenha decepcionado alguém? É estranho, porque eles atacam a igreja, falam mal da sua assembleia, ou seja, da igreja de Cristo, da qual eles mesmos fazem parte. A igreja local, segundo o autor, a eclésia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. Paulo disse isso e deixa isso muito claro. A mesma ideia está em Colossenses, de que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, também está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Não há igreja local perfeita. E aqui, permita-me uma vez mais uma citação pessoal. Tenho dito sempre em nossa igreja, que igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, a busca do aperfeiçoamento em Cristo Jesus, que se dará na sua plenitude quando estivermos na eternidade com Cristo Jesus. É assim que lemos no texto, na introdução da nossa lição. Não há pessoas perfeitas, e se igreja somos nós, igreja somos pessoas, não haverá igreja perfeita no sentido que nós muitas vezes entendemos ou imaginamos a ideia de perfeição. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo aqui na terra. Somos parte deste corpo, devemos honrar este corpo, devemos amar este corpo, pois somos a igreja e somos Cristo presente nesse mundo. E quando falamos mal, e assim como disse o autor, falamos mal do corpo de Cristo, falamos mal de nós mesmos e expomos a Cristo. João, capítulo 17, Jesus vai dizer que, Pai, nós somos um, eu e o Pai somos um, que assim eles sejam um em Cristo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Igreja de Cristo é corpo de Cristo aqui na terra. Quinto aspecto, ele fala sobre a igreja ou igrejas cooperativas
e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto no episódio de Atos capítulo 15, que não foi típico nem repetido. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente ele recomendava às igrejas que fossem cooperativas entre si, não vivessem isoladas. E os pastores não viviam, no contexto em que Paulo escrevia, as igrejas não viviam isoladas e os pastores não viviam em competição em função do seu ministério, mas viviam em função da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Paulo agradece às igrejas que haviam se lembrado dele. Aos Filipenses, Paulo fala, agradece a esta igreja que havia participado dos seus sofrimentos e agradece porque sempre estavam sendo solidários ao ministério de Paulo e à propagação do evangelho, entendendo que Paulo também era a igreja de Cristo. O elo entre as igrejas era a pessoa de Jesus Cristo e não um modelo eclesiástico. Não era o fato de um modelo eclesiástico que ligava as igrejas. E o que deve nos unir deve ser a pessoa de Jesus Cristo. No último aspecto, o autor nos leva e nos desafia a pensarmos sobre a igreja, uma ideia fantástica. A igreja, segundo o autor, nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver o mundo. E aqui ele cita o texto de Efésios, capítulo 1, o verso 4, me permitam ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A igreja entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Através de Cristo, a igreja entrou na história. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. A quem cultue anjos e potestades, eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha na igreja, ou seja, Deus trabalha através de mim e através de você. Concluindo a lição desta manhã, o autor nos leva a pensar, não só a pensar, refletir, mas também a sermos desafiados a agir, uma vez que entendemos e compreendemos que a igreja é Cristo presente no mundo. As pessoas, quando olham para mim, olham para você, procuram a mim e a você pedem que oremos, porque elas acreditam que nós somos a igreja de Cristo, que elas acreditam que nós somos Cristo presente neste mundo. A igreja, diz o autor, é de Cristo. Não queira você nem eu sermos o dono da igreja. Não aceite donos humanos da igreja. A igreja pertence a Cristo. Nós somos parte delas e cuidamos dela e devemos honrá-la. Eu não sou o dono da igreja, como nenhum pastor é dono da igreja. Porque nem eu e nem nenhum outro pastor deu a vida por ela. Morreu na cruz por ela. Derramou seu sangue por ela. E nem eu e nenhum outro pastor tem o poder de resgatar a igreja do pecado e levá-la à eternidade. É Cristo que tem esse poder. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenho dito sempre em nossa igreja, se você deixa a igreja está na igreja, se você está na igreja por causa do pastor ou por causa de alguém, você é um miserável. Mas também, se você deixa a igreja por causa do pastor ou de alguém, você está numa condição muito pior. Porque Cristo não foi suficiente nem para te trazer e nem para te fazer permanecer aqui. Você não está na igreja por causa do pastor ou por causa de quem quer que seja. Você está na igreja, você é igreja porque Cristo deu a vida por você. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus. Uma igreja que foi salva por Ele, que entregou a sua vida para que você possa ter a certeza de um dia retornar à presença de Deus. Ame a sua igreja. Ame o lugar onde Deus tem te plantado. Ame com paixão.
Doe-se por sua igreja, não pelo pastor, mas doe-se pelo sumo pastor, que é Cristo Jesus, porque ele é merecedor de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que você pense e reflita sobre isso. Você, igreja, porque a igreja sou eu e é você. Você, igreja, é Cristo presente no mundo. E você precisa fazer Cristo conhecido àqueles que ainda não conhecem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor viu em nós alvo da tua graça e do teu amor. Continue conosco, nos ajudando, nos abençoando. Nós te agradecemos pelo grato privilégio de sermos chamados filhos de Deus e sermos chamados Igreja de Cristo Jesus. Dá-nos a graça, dá-nos a bondade de sermos, ó Deus, luz para este mundo, para que através de nós as pessoas possam conhecer Cristo Jesus. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, no precioso e doce nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu muito obrigado a você que participou desse momento de estudo da Palavra do Senhor, momentos de cânticos, de louvor e adoração ao Senhor. Que a sua semana seja uma semana de bênção, alegrias e prosperidades em Cristo Jesus. Sempre temos dito ao final dos nossos cultos que gravamos esses vídeos e o fazemos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas temos, todos nós, compartilhado com algumas outras pessoas estes vídeos. E o desejo do nosso coração e nossa oração é que, se essa mensagem chegou para você, que a boa palavra do Senhor abençoe a sua vida e o seu coração. Quero ainda convidar a você, quando for possível, a vir nos visitar. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Donício da Gama, número 560, no Jardim Catarina, entre as antigas ruas 7 e 8. Quero dizer a você que será um prazer imenso tê-lo ou tê-la aqui em nossa igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Só tenho você.